Bom dia, queridos. Nesta manhã nós estamos reunidos virtualmente como igreja do Senhor, mas juntos espiritualmente para meditarmos na palavra do Senhor e juntos crescermos em fé e no conhecimento da palavra. Nós somos edificados em nossa fé através do conhecimento da palavra, que é a verdade, né? Nessa manhã eu quero convidar você a meditar no Salmo 119, 105. É um versículo muito conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Você já experimentou andar na escuridão total, sem sequer uma estrela para te iluminar? É complicado, é difícil, né? A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela nos dá orientação e ela edifica a nossa vida. E através dela que nós temos certeza para tomar decisões, nós temos firmeza para tomar atitudes na vida e para tomar sérias decisões. Através da palavra, Deus nos orienta, Deus nos traz discernimento das coisas, nos dá sabedoria para crescermos, para fazer escolhas, para entendermos aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Então ela é a lâmpada dos nossos pés. Nessa manhã nós vamos ser edificados através da palavra de Deus, do conhecimento dela. O pastor vai estar trazendo a lição da nossa escola dominical e nós vamos adorar o Senhor agora com um cântico que eu aprendi quando eu era criança. Cantava na igreja. É um cântico de 4 estrofes, apenas de 4 linhas, né? 4 versos, mas que guardei no meu coração e que eu nunca esqueci desse cântico. E eu quero ensinar vocês agora. E ele é curtinho. Quem não aprender, lógico, todo mundo vai aprender de uma vez, mas depois você pode ouvir, nos acompanhar e aprender, porque ele é muito fácil. É um cântico que eu declaro todos os dias quando eu estou andando pelo caminho. Diz assim: Senhor, o meu desejo é servir-te em meu viver. Tu tens a minha vida, usa-me conforme o teu querer. Senhor, o meu desejo é servir-te em meu viver. Tu tens a minha vida, usa-me conforme o teu querer. Amém. Que essa possa ser a nossa oração ao Senhor todos os dias, desde que nós abrimos os nossos olhos pela manhã até o deitar. Que nós possamos estar à disposição do Senhor, que a nossa vida seja para cumprir o querer do Senhor. Quero te convidar ainda para a noite, às 19 horas, estarmos participando do culto online também, tá? Vamos passar agora a palavra ao pastor e vamos orar pedindo a Deus a direção para o estudo da palavra. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos porque nesta manhã aprove o Senhor nos acordar com vida, com saúde, em meio a tantas lutas e dificuldades a que temos passado, Senhor, todo mundo, Deus, tem enfrentado. Ó Deus, o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado. Queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de ainda podermos cultuar ao Senhor em vida, e queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja consolando o coração, ó Deus, daquelas pessoas que têm sofrido perda, que têm, ó Deus, estão com seus corações partidos, ó Deus, por momento de tristeza, quando muitos, ó Deus, estão enlutados. Senhor, que o Senhor venha consolar a vida de todos nós e que o Senhor esteja nos preparando todos os dias para, juntos com o Senhor, estarmos trazendo conhecimento da Tua Palavra a outras pessoas,
Ó Deus, que o Senhor esteja alcançando vidas através do Evangelho, através do poder do Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que, ó Deus, nós estejamos preparados como igreja do Senhor, com as nossas lâmpadas acesas, para aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus. Abençoa nesta hora o estudo da Tua Palavra, abençoa cada um dos irmãos em casa, cada um dos amigos, dos familiares que estão nos assistindo nessa hora, que o Senhor esteja agora falando poderosamente ao coração de todos. Usa Teu servo agora, Senhor, na ministração da Tua Palavra, para a edificação da nossa vida. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Deixa eu ajustar aqui. Muito bem. Eu não tenho muita... Eu fico tímido em ministrar aqui. Já falei para algumas pessoas e muitos irmãos não acreditam. Mas eu prefiro falar com pessoas, assim, ao vivo e a cores. E falar com você através da tecnologia, eu estou me acostumando a isso, eu ainda não me acostumei completamente. Muito bem, meus irmãos, eu quero convidar você para que faça uso aqui da nossa revistinha, o Evangelho Pervertido. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema Como Viver à Luz da Verdade. Como viver à luz da verdade. E vai nos servir de base a segunda carta de João, o apóstolo do amor. Então você abre a sua revista e abra também a segunda carta do apóstolo João, o apóstolo do amor, porque esse é o menor livro da Bíblia em português e nós vamos estar estudando ele nessa manhã, e é necessário que nós leiamos completamente os 13 versos para podermos ir falando cada tópico de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai nos dirigir nesta manhã. Assim nos diz a palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Até aí, para nós podermos fazer a nossa introdução. Assim diz o autor da nossa lição na sua introdução. O pastor Ariel vai estar lendo aqui para nós e depois nós vamos estar comentando. Esta carta de João, bem como a terceira carta, trata da questão da hospitalidade aos pregadores itinerantes. No primeiro século, os hotéis ou pensões eram quase desconhecidos. Também as pensões antigas ficavam a pequena distância das casas de má fama. As pensões eram notoriamente sujas e infestadas de pulgas. Era natural, assim, que os cristãos em suas viagens fossem hospedados nas casas dos membros das igrejas locais. No Novo Testamento vemos isso. Paulo foi hospedado por Lídia em Filipos, por Jasson em Tessalônica, por Gaio em Corinto, por Filipe em Cesareia, por Minasson em Jerusalém. O propósito de João é alertar os crentes para não hospedarem em suas casas pessoas que estão pregando heresias. Nesta breve carta, João nos dá um perfil de uma família e de uma igreja fiel. Então, o objetivo que nós temos hoje ao estudar esse tema, como viver à luz da verdade, é identificar mais um aspecto da heresia nos últimos dias. Lembrando que o nosso assunto, o Evangelho Pervertido, tem como centro nos levar para o entendimento do verdadeiro Evangelho e de praticarmos o verdadeiro Evangelho. Nesses primeiros 4 versos que nós acabamos de ler,
nós vemos a palavra verdade sendo falada 4 vezes. Nos primeiros 4 versos, você pode acender aí na sua Bíblia, pode grifar a palavra verdade sendo mencionada 4 vezes. Por que essa ênfase de João? Porque nesses dias, como nos dias do autor, eram dias em que a igreja estava dando seus primeiros passos na fé, e nesses primeiros passos na fé, muito erro, muita distorção do verdadeiro evangelho aconteceu. Os irmãos sabem que Satanás, ele pega a palavra de Deus e usa uma verdade e ele torce a verdade. Nos primeiros dias da igreja, ele também começou sua obra maligna dentro da igreja. 2000 anos depois, o Espírito Santo continua mantendo a igreja, trazendo a igreja para o centro da verdade. Mas o inimigo das nossas almas, ele continua pegando a palavra de Deus e distorcendo a palavra de Deus. Então, quando João faz a abertura, dizendo que ele escreveu essa carta à igreja, a senhora eleita, ele dá ênfase ao aspecto da verdade. Ele diz que amava a verdade, não somente ele, mas que todos os que estavam dentro da senhora eleita, que conhecem a verdade, devem permanecer na verdade. Permanecer na verdade é um desafio para cada um de nós, especialmente hoje, quando nós somos bombardeados por tanta informação, e se nós não estivermos tendo a palavra de Deus como a nossa bússola, como a nosso divisório de águas, nós vamos certamente nos perder. Então não se perca. E o segredo é voltar os nossos olhos, o nosso coração para os conselhos da palavra de Deus. Nesses dias, conforme disse o autor na sua introdução, era costume das pessoas receberem, especialmente a igreja do Senhor, a prática da hospitalidade, de receberem pessoas em casa. Não havia facilidade que se tem hoje de pensões e hotéis, e como disse o autor, mesmo havendo essa facilidade, era complicado, porque pensões ficavam perto de casas de má fama, casas de prostituição, e por essa razão os irmãos da igreja iam com cartas de recomendação para se hospedarem em lares. E havia também uma tradição oral entre eles que dizia que muitos, sem saberem, hospedaram anjos na sua casa. Então, era um prazer você poder receber alguém que vinha ser hospedado na sua casa com uma recomendação de alguma igreja e vinha no nome de Jesus. Hoje, existem muitas coisas que têm sido feitas em nome de Jesus e que não foi o Senhor Jesus que mandou fazer. É por isso que há um texto no Antigo Testamento que diz: ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor assim não o diz. Por isso a preocupação da ênfase em andar na verdade, em praticar a verdade e em crescer no conhecimento à verdade. O apóstolo João, no seu versículo 4, então, ele começa dizendo a igreja precisava continuar na prática do seu amor fraternal. E ele se alegra, no versículo 4, em saber que mesmo no meio de um evangelho distorcido, mesmo no meio de falsos profetas, havia aquele povo remanescente que se aplicava a andar e andar em verdade. Leia comigo o que está escrito: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Qual pastor que não se alegra em saber que a sua ovelha está andando em obediência à palavra do Senhor? Qual pastor que não se alegra em saber que aquilo que lhe foi ensinado, a ovelha está praticando e está também ensinando, compartilhando com outras futuras e possíveis ovelhas? Diz então João que a base de nós continuarmos na prática do conhecimento, do andar em verdade, é o amor. Versículo 5: e agora, Senhora, uma
um título carinhoso à igreja que o recebia. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A essência do Evangelho é o amor. Não existe Evangelho sem amor. Não existe fé cristã sem amor. Por isso, a palavra de Deus insiste em tanto em nos dizer isso. Agora, nós vamos trazer, segundo o autor da lição, nos fala, uma importante consideração para nós fazermos de tudo para que a nossa família e para que a nossa igreja permaneça fiel. A família e a igreja que anda na verdade, ela precisa fazer algumas coisas. A primeira delas você precisa conhecer a verdade. Seja você homem de Deus, mulher de Deus, ou até mesmo a família que está reunida em torno dessa lição, você precisa andar na verdade. A igreja precisa andar na verdade. Por que essa ênfase? Porque o contrário da verdade é mentira. O Senhor Jesus, certa ocasião, virou para os filhos da mentira e disse: vós sois filhos do diabo. Vós tendes por pai o diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. E quando o Senhor Jesus, no Evangelho de João, se apresenta, ele diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então a verdade não é um conceito, a verdade não é uma expressão filosófica, a verdade é uma pessoa, a verdade é o Senhor Jesus. Então a igreja precisa conhecer a verdade, ou seja, a igreja precisa conhecer a pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Ela representa a verdade, ela representa a realidade em oposição à mera aparência. Nesses dias em que João estava como presbítero à frente da igreja, considerando que ele foi o último apóstolo que faleceu, ele diz que havia falsos mestres pregando heresias no meio da igreja. Ele chamou, aqui no versículo 7, esses falsos mestres enganadores, ele chamou de anticristo. E a gente precisa ter o cuidado com o anticristo, porque o anticristo não é a pessoa que nós estamos aguardando que vai se manifestar trazendo um novo governo segundo a sua própria vontade e segundo aquilo que a palavra de Deus tem nos alertado há tanto tempo. Mas o espírito do anticristo já está no mundo desde quando o pecado entrou. O espírito do anticristo, ele faz exatamente o que seu título já diz. Ele é anti, ele é contrário, ou ele é aquele que se põe no lugar de. O anticristo age como denorex, ele parece, mas não é. Então nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que não chega sendo pregado como o nome de Deus. Nem tudo que vem como o nome de Deus, de fato, vem de Deus. Como os crentes, então, podem conhecer a verdade e se tornar filhos da verdade ou filhos de Deus? A Bíblia diz que quando experimentamos a graça e a misericórdia, nós recebemos paz. Versículo 3. João estabelece aqui com clareza a divindade de Cristo. Veja que ele une o Pai e o Filho. Assim, quem nega o Filho também não tem o Pai. E uma das distorções da verdade na igreja primitiva é que havia uns falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estavam ensinando a verdade de maneira distorcida e pervertida, por que não assim dizer? Eles ensinavam que Jesus sim era o Filho de Deus, mas ele não veio em carne. Por isso a ênfase de João nessa carta é dizer que a igreja precisa assumir que Jesus veio em carne. Eles acreditavam que a pessoa que morreu na cruz foi um holograma, era só espírito, não era um ser pessoal, humano. Mas a Bíblia diz, o próprio Evangelho de João, não a carta que nós estamos lendo de João, o próprio Evangelho diz que o Senhor Jesus, ele veio em carne.
Mas os falsos profetas naqueles dias estavam negando que Jesus havia estado entre eles em carne. Então isso era uma distorção do Evangelho. Se eu não afirmo que Jesus veio em carne, então Jesus não sofreu na cruz. Então ele não sofreu a minha dor. Então ele não derramou o seu sangue. Isso sim era uma distorção da verdade. Outra distorção da verdade que era muito disseminado naqueles dias é que o entendimento da ressurreição dentre os mortos não era como nós hoje já vemos, que o nosso corpo será ressuscitado. Eles achavam que isso era apenas um aspecto filosófico da coisa, mas a palavra de Deus não é filosofia. A palavra de Deus é espírito e é vida. A palavra de Deus é a própria manifestação da vontade de Deus. Outra coisa que nós observamos nessa carta, e eu quero que você volte para a Bíblia, não para a revista. Versículo 6, João diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Você ama a Deus? Ah, eu amo. Tem andado segundo os mandamentos de Deus? Então, este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Se você diz que ama a Deus e não obedece ao Senhor, você não está andando na verdade. Andar na verdade inclui falar muito mais. Andar na verdade inclui fazer muito mais do que falar. Uma coisa muito interessante quando nós estudamos a palavra de Deus é que quando o homem de Deus, o mensageiro do Senhor, ele vai entregar a mensagem do Senhor, ele não pode acrescentar, ele não pode omitir e muito menos distorcer aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele. Então, quando lemos essa expressão, que nós devemos andar segundo os seus mandamentos, nós entendemos que mais do que andar nos mandamentos, nós podemos ficar com nossa boca fechada e através da nossa vida nós mostrarmos àqueles que ainda não conheceram a luz, a verdade, que nós somos filhos da verdade, filhos de Deus. Agora, escutem o que nos diz aqui o texto sagrado. O texto sagrado, no versículo 6, diz que este mandamento, andar na verdade é um mandamento. Andar na verdade não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem. Se você diz que serve a Deus, então você precisa esforçar-se em obedecer os mandamentos do Senhor. Versículo 9 diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, essa pessoa não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Observe que João diz, todo aquele que ultrapassa, naqueles dias dentro da igreja, aqueles falsos mestres, falsos professores, que eram muitas vezes obedecidos e reverenciados, eles estavam ultrapassando o mandamento. Então, como é que eu ultrapasso o mandamento? Quando eu deixo de cumprir ele na sua essência. A distorção do mandamento, então, inclui acrescentar algo que Deus não falou, ou omitir algo que Deus mandou falar e a pessoa não disse que Deus mandou, ou pegar esta palavra da verdade e simplesmente distorcer aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, omitir é pecado, acrescentar é pecado e distorcer é um pecado que nós devemos ter o cuidado. Então, toda vez que alguém estiver falando em nome do Senhor, você precisa pedir ao Espírito Santo para que te dê discernimento se aquilo que está sendo ensinado, se está sendo compartilhado, se é coerente, se condiz com a palavra de Deus ou se tem algo que te faz acender uma luz vermelha e você fica com uma preocupação se aquilo é ou não. É assim que muitas vezes o Espírito Santo vai
nos incomodar. É muito interessante, meus irmãos, que na medida em que os fins dos tempos estão se aproximando, a distorção da verdade está sendo amplificada. O maior desafio da igreja hoje é voltar-se ao centro da verdade, que é Cristo. A verdade é Cristo. Internalize isso. A verdade é uma pessoa. Então, como disse aqui o autor da nossa lição, que os crentes podem conhecer a verdade e se tornar filhos de Deus, a princípio conhecendo a verdade e, em segundo lugar, andando na verdade. Olha o que diz o autor da lição sobre o andar na verdade. Ele diz que há pessoas que são ortodoxas de cabeça, mas são hereges na conduta. Isso, infelizmente, acontece muito no nosso meio a partir dos líderes, pastores, missionários, evangelistas, que cobram um zelo da igreja e, na maior parte, não cumprem aquilo que estão ensinando. A Bíblia nos orienta a nós andarmos com integridade de vida, obedecendo o mandamento do começo ao fim. Nós não podemos obedecer partes do mandamento. Nós devemos aplicar o mandamento em nós. Mais hipócritas, porque eles pecam contra um maior conhecimento e por isso são mais perniciosos. Porque ao mesmo tempo que eles o combatem em público, eles o praticam em secreto. É assim que nós temos visto de uma maneira terrível o Evangelho sendo envergonhado por muitos que se apresentam como arautos dele. Mas aqui eu quero que você volte para o versículo 4, porque o apóstolo Paulo, ele está feliz em saber que mesmo no meio dessa confusão toda, havia pessoas que estavam se preocupando em andar na verdade. Era um pequeno grupo que não haviam sido contaminados pela mentira, pela distorção do evangelho. Esses grupos estavam andando na verdade. Poucas coisas quebram tanto o coração de um pastor do que ver alguns crentes desobedientes ou rebeldes que não se submetem à autoridade da palavra de Deus. É o que nos diz a lição. João faz um apelo que está no verso 5 e no verso 6. É o apelo para que eu e você nos amemos como Cristo nos amou. A bandeira da igreja sobre nós é o amor, e nós precisamos diariamente praticarmos esse amor. O que nos difere para o falso evangelho é: eu não vivo no amor para mostrar que sou amoroso. Eu vivo no amor porque pelo amor eu fui alcançado e não consigo mais andar sem praticar e viver o amor. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, e a essência do cristianismo é o amor. O amor cristão não é sentimento e emoção, mas é um ato da vontade. O amor cristão é o fruto do Espírito. Por isso Paulo diz que não adianta você ser usado em dons espirituais, ou você ser muito hábil, ou você ter muitas características que vão se destacar entre os demais se você não tiver amor. Ele diz que se você não tiver amor, tudo que você faz vai ser em vão, vai ser sem propósito. Terceira coisa que vai nos ajudar como igreja do Senhor e como família do Senhor é quando nós nos apegamos à verdade. Tem gente que está se apegando a tanta coisa, inclusive à própria mentira, mas o nosso desafio é nos apegarmos à verdade. Leia comigo o verso 7 até o 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Nós confessamos, Jesus nasceu, por isso celebramos o Natal, porque acreditamos que o Senhor Jesus nasceu.
e eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Como eu falei a princípio, no começo, se nós não acreditássemos que o Senhor Jesus veio em carne, então a obra da cruz não teria o efeito que teve, de nos transformar, de nos libertar e de nos assinalar para Deus com seu sangue que nós somos de fato seus filhos através de Jesus o Senhor. Versículo 8, então ele dá aqui uma chamada de atenção. Em outras palavras, preste atenção. Ele diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço para receberdes completo galardão. Uma das mensagens que nós pregamos no primeiro trimestre foi sobre a recompensa, sobre a herança dos salvos, os galardões, e o cuidado do apóstolo João agora, o presbítero amado, em falar com a igreja, é que tudo aquilo que a preço de sangue, a maior parte dos apóstolos, a não ser João, todos morreram martirizados por causa do amor ao Evangelho, porque estavam andando na verdade. Isso teve um peso muito grande para que o Evangelho chegasse até nós. E João diz assim, para que o preço que foi pago não fique esquecido. Por isso, irmão, nós devemos valorizar as nossas raízes. Por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus. Por isso nós devemos praticar a palavra de Deus e andar na verdade que é a palavra de Deus. Versículo 10, ele diz aqui assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Lembre-se que no início da lição nós vimos que era uma prática da igreja o praticar a hospitalidade. A igreja atual, ela não deixou de praticar a hospitalidade. Pelo contrário, nós hoje somos mais íntimos na hospitalidade. Por exemplo, hoje você, através da internet, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos praticando a hospitalidade. Eu estou abrindo o meu lar para receber você e compartilhar com você uma mensagem de Deus para o seu coração. Mas não é só isso. Existe algo que é muito mais importante do que uma casa física, que é a casa que nós somos. E aqui nessa casa, Deus nos colocou o líder da casa, que é a nossa mente, o nosso coração, para que nós estivéssemos cuidando, para que o que entrar em nós não nos contamine. Por isso, João diz assim, aquilo que vem distorcido, aquilo que é mentiroso, que não vem da parte do Pai, mas que vem da parte do inimigo, não receba na sua casa. Não é aqui, neste lugar, mas é aqui, ó. Não receba aqui, não receba aqui, não receba a verdade, não receba a mentira, não internalize a mentira. Faça com que a verdade dentro de você seja algo tão espontâneo e natural que de maneira progressiva, tudo que há de mentiroso em você seja expurgado. Então, João tem essa preocupação. E o versículo 11, ele diz o porquê que nós devemos ter essa preocupação. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Quando eu dou boas-vindas ao mensageiro da mentira, quando eu dou boas-vindas à própria mentira, eu estou me tornando cúmplice do mentiroso, cúmplice desse arauto da mentira. E por isso nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Eu quero encerrar essa breve lição, que é um resumo por causa do nosso tempo aqui na internet, não queremos cansar os irmãos, mas ele faz aqui saudações finais. Ele diz, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Assim como eu também digo, ainda nós teríamos muita coisa para comentar e falar, mas isso nos basta.
Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que nossa alegria seja completa. Ele estava dizendo: eu não vou mandar nesse bilhetinho para vocês, nessa cartinha que eu estou mandando vocês, aquilo que eu tenho no meu coração. Pelo contrário, eu quero dizer a vocês que estou ansiando estar pessoalmente com vocês, para que sentados, tomando café juntos, partindo pão juntos, a gente possa conversar olho a olho e possamos assim nos alegrar uns com os outros. E ele termina dizendo aqui: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Em outras palavras, a igreja que pastoreio saúda você. Que o Senhor Deus possa te abençoar de maneira tal que você e toda a sua família não só obedeça a verdade, mas também ande na verdade. Que o Senhor Deus te honre nesse dia, que você seja onde estiver, na sua família, no meio dos seus amigos, você seja de fato uma expressão da verdade. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, possa estar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje, logo mais às 19 horas, nós teremos a transmissão do culto que será feito em nosso templo, pela nossa equipe que vai estar lá nos ajudando, e eu quero que você convide outras pessoas para estarem conosco cultuando a Deus. Desejo a todos um bom dia e a paz do Senhor. Compartilhe essa live com quem você tiver contato. A paz do Senhor.